Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Já tá virando palhaçada já esse canal do Lucas Banzoli, cara. Cadê Cristo sendo pregado? Cadê as pessoas se convertendo, se arrependendo? Cara, por isso que meu trabalho é pregar em cima. Essa debate de Ariel, de Lucas Banzoli e tal, etc. O canal protestante vai falar que o Lucas Banzoli venceu o debate. Visão Católica, canal católico vai vencer que o Ariel venceu o debate. Não vai chegar ao consenso, cara. A igreja ali nos primeiros séculos refutava os hereges. Excomungava e ponto final, cara. Não ficava nessa rincha hoje em dia, pô. A Eucaristia é base bíblica? Quem instituiu a Eucaristia foi o próprio Cristo. Se você negar isso, cara, a presença real de Cristo, a maioria dos pais da igreja são unânimes que a Eucaristia é a presença real de Cristo, as duas espécies, o pão e o vinho, que é sendo consagrado. Então, se você negar isso, cara, você está negando toda a essência salvífica da salvação. Como diz um comentário do irmão aí no meu TikTok, cara, o foco é Bíblia, cara. O que a Bíblia nos diz? Os pais da igreja é um comprimento que vai explicar a escritura para a gente, cara. Como os pais primitivos ali tinham essa visão. É a presença real de Cristo? Não é a presença real de Cristo? Acontece a transubstanciação, etc, etc. É isso, cara. Porque é explícito na escritura, cara. Como diz a palavra, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente e as pessoas vão acreditar nesse outro Jesus. Gálatas 7, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão. 1 Coríntios 10, 17 é o único membro. Não, nós somos muitos membros, mas é o único só pão. Simples, pô, olha só. Aí os caras entram no pensamento protestante, cara. Fica nas ideias. Cara, já provou que o Lucas Banzoli, Rafael Pablo, Rodrigo Mocelin, Thiago Dutra, esse grupinho, agora tá o pastor lá, Eliseu lá, fazendo live com o Lucas Banzoli, cara. Os caras, eles odeiam a igreja, porque quem guia eles é outro espírito. Que espírito? Apocalipse 13, 5, 6. Irá blasfemar o nome de Deus, o tabernáculo e os habitantes do céu, cara. Não é o verdadeiro Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos. Quem foi confiado primeiro a João 16, 13. Olha só. 1 Coríntios 10, 17, ó. Uma vez que é o único pão, ó. Por que é o único pão? Porque é a única só igreja. Certo? Nós, embora somos, sendo muitos, ó, as comunidades, tal, etc., ó, fomos um só corpo. Porque todos nós comungamos do mesmo pão, cara. Ó, 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, ó, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e deu, e depois de ter dado graça, ó, partiu e disse, isso é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Toda vez que bebedes, fazei em memória de mim. Ó, assim todas as vezes que comei desse pão e bebei desse cálice, lembrai a morte do Senhor, até que venha. É explícito na escritura, cara. Os pais patrísticos interpretaram aqui de uma forma unânime, cara. Os caras que entraram no conceito da transubstanciação, você não vai entender, cara. É místico, é mistério. O dia que você entender a transubstanciação, deixou de ser Deus, cara. Agora, olha só que papo furado, que ladainha. Cara, é moleque, cara. Cadê as pessoas sendo convertidas? Cadê a igreja sendo glorificada? Aqui, ó. Fala galera, tô de volta depois de um bom tempo aí sem gravar vídeos. Eu tava me preparando pro debate aí com o Ariel. Até os católicos vieram que Ariel perdeu. E esse debate realmente aconteceu um verdadeiro milagre
nesse debate que não foi o milagre da transubstanciação, mas foi um milagre ainda mais impressionante do que esse. Foi o milagre de ver católicos admitindo que o católico perdeu o debate. Eu confesso que nem nas minhas maiores expectativas eu sonhava que tal tipo de coisa... Perdeu o debate aonde, cara? Você jogou uma parte de versículo bíblico que não tem nada a ver do tema. Citou fala de pais da igreja, que pais da igreja acredita. Aí é isso que é apologeta protestante. É essa geração, os 400, meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque o povo tem que se perder mesmo, porque o povo dá crédito a isso. Cara, você negar a essência ali que Cristo instituiu, cara. Você tá negando todo o cristianismo, você tá negando as fé, cara. Que foi transmitido pelos apóstolos, confiado aos apóstolos. Atos Apóstolos 20, versículo 7 ali, estava ali na comunhão, na fração do pão. A Santa Missa, no domingo, a Eucaristia ali sendo, o sacrifício de Cristo sendo atualizado, Jeremias 33, 7, 18. Oh, pelo amor de Deus, cara. Tipo de coisa fosse acontecer. Porque até hoje, em toda a minha vida, eu encontrei apenas um católico falando que um protestante ganhou um debate. Foi um católico que comentou lá no vídeo meu lá, de um debate que eu tive. Até hoje, nunca tinha visto nenhum outro católico. Engraçado que o cara nunca perde um debate. O cara, ele é o gênio. É o gênio. Todos os católicos que debateram com ele passou um trator, refutou. Será mesmo, cara? Será mesmo? O cara refuta os pais da igreja, os caras refutam. Os caras são um gênio, cara. Falar. Pode pegar aí desse. Sabe o que eu acho? Esses debates aqui é uma coisa muito... Meu ponto de vista, cara. Você tá dando crédito pra esses caras aí, cara. Por isso que o padre ali, Curirim, que você disse, não quer debater com você, porque os caras não querem dar ibope pra você, pô. É isso que é o foco desses caras, desses doutorzinhos aqui, é status, é visualização. Não é pregar o verdadeiro evangelho, como Paulo diz em 1 Coríntios 1 e 2. Qual foi transmitido, mantida a integridade. Não, cara. São os apologetas dessa atualização, TikTok, Zap, moderninho, que quer visualização. Não quer ver almas salvas, não quer ver pessoas se converter, não quer pregar edificando a igreja, tal, etc. Não, cara. O foco é live, o foco é fama. Em falar mal da igreja. Em degrinir a igreja. O mais sagrado é a Eucaristia. Porque é o espírito da besta. Só um jumento não vê isso, ó. Apocalipse, ó, 13, 1, ó. Na cabeça da fera ali, da besta, tem nomes blasfematórios. Apocalipse 13, 6, ó. Abriu, pois, a boca, foi dado uma boca. Ó. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar, ó. Ó, blasfema contra Deus. Quando você blasfema ali, cara, eu tava vendo a live dele lá e comentando lá no programa Pastor César, eles, o grupinho deles, os caras estão zombando, degrinindo a Eucaristia, cara. Ainda tem inclusive um católico lá, que é de BGE, fundo de quintal, que conhece um pouco da história, e apoia esses caras, pô. Aqui, ó. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo, os habitantes do céu. Ô, simples entender isso. Então Lucas venceu o debate. É o cara. Eu acho que nem o Ariel e nem ele conseguiu degustar e trazer a mensagem. Porque os caras, ele quer confundir muitas coisas, quer dar uma de doutor, vai coisa simples, pô, vai nos evangelhos. A minha pregação poderia citar vários contextos aqui, difícil não. A minha pregação é para você entender, é uma pregação simples e humilde. Como citei aqui, 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 11, 23, para você entender, cara. Mateus 26, fazer isso em memória de mim. Os caras querem entrar na teologia, na filosofia, buscar. Cara,
Cristo ele veio simplificar, pô. A transubstanciação é a presença real de Cristo ou não? Se você não acredita, amém. A igreja já refutou vários hereges que combatiam isso. A igreja já passou por esse problema. Mas naquele tempo, não era como hoje. O herege gospe esterco, imundícia sobre a Eucaristia, fica por isso mesmo. Naquele tempo não tinha isso. E todas as heresias que surgiu, é tudo livre interpretação pessoal da Escritura. Certo? Até hoje nunca tinha visto nenhum outro católico falar. Você pode pegar aí das dezenas, dúzias aí de debates que teve entre católicos e protestantes, em qualquer lugar, em qualquer podcast, qualquer canal, não importa. Eles sempre falam que o católico venceu, jantou, humilhou, massacrou, amassou, né? Sempre a mesma coisa. Então eu já estava certo de que, mesmo que eu fosse assim, destruísse o debate, o melhor que poderia acontecer era só os protestantes reconhecerem isso e os católicos continuariam, né, falando que o Ariel humilhou, massacrou, até porque alguém do tipo do Ariel, alguém que se comunica bem, alguém que tem toda aquela postura estética, né? Porque a gente não precisamos disso, cara. Mas a gente tem um magistério, pô. Nós temos pais da igreja, como por exemplo aqui, ó, o herege. Cara, até a voz do cara irrita, cara. Olha só. Visão dos pais da igreja sobre Mateus 26, ó. Tomar e comer isso é meu corpo. Ó. E a Eucaristia é unânime na afirmação da presença real de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, no pão e no vinho, consagrados, rejeitando interpretações puramente simbólicas. Eles interpretaram as palavras. Eles quem? Os pais da igreja. Versículo bíblico. Visão dos pais da igreja. Então, os pais da igreja já deu para você aqui de mão beijada para você entender o que acontece na Santa Missa. Certo? Ó, eles interpretaram a palavra de Jesus literalmente, entendendo que o pão e o vinho se transforma no próprio corpo e sangue de Cristo através da oração eucarística. Ó. Quando acontece a consagração ali, ó, o sacerdote ele impersona Cristo. Por exemplo, ali é o próprio Cristo fazendo o rito sacramental. Aí tem um vídeo que ele falou que, mas como prova que Cristo também seu? Cristo ele seu, porque Cristo ensinou. Cristo não ensinou os apóstolos a lavar os pés? O próprio Cristo não lavou os pés? Então, Cristo também não mostra a escritura que Cristo seu, mas Cristo ele seu também. Mas mostra isso na Bíblia. Se Cristo está ensinando aos apóstolos, Cristo não vai cear também? Presença real não é assim, e não é simbólica. Ó. Os pais da igreja, como Inácio de Antioquia. Quem que é Santo Inácio? Discípulo direto de São João, que escreveu João 6. Então aqui você já vê como foi transmitido a ele essa mensagem. Aí vem esse professorzinho aqui de merda, sei lá, distorcer tudo. Porque ele não acredita, cara. Porque é o espírito da besta, não acredita. O que é o espírito da besta? É um espírito que vai contradizer a Madre Igreja. Tem o Espírito Santo, que é o espírito da verdade, e tem o espírito contraditório, como diz 2 Coríntios 11:4. Qual é a finalidade desse outro espírito? Que é o espírito da besta, tem nome blasfematório na cabeça, que é o demônio, certo? Porque ele não pode tocar na igreja. E muito menos no corpo da igreja, porque ambos são santos. Vai cuspir o quê? Heresia. Porque foi dado a boca. E quem vai ser usado? Vai usar esses falsos profetas. Judas 1:8. Para difamar o nome de Deus. Quando você difama ali a Eucaristia, como diz o pastor Águio Martins, tá pior que a Eucaristia, a mesma coisa. Quando você vai para um culto protestante ali, tem a Santa Ceia, que é mês e mês, que não tem um altar, que não tem um sacerdote, que não tem consagração, é blasfemação, cara. Está blasfemando ali o que Cristo não instituiu, cara.
É simples entender isso. Ó, Santo Inácio de Antioquia, lá no ano 305 ano 107, ó, argumentava que a Eucaristia e os pais da igreja são unânimes. Isso que é interessante. Tem dois, ou mais ou menos, que contradizem isso aí, que não acreditam na transubstanciação, mas quem define isso é o magistério. Certo? Argumentava que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Carne de nosso Salvador Jesus Cristo. A mesma carne que sofreu pelos nossos pecados. Ó. A Eucaristia é como um pão celestial. Ó. Justino Marte. Tem vários. Ó. Santo Inácio de Antioquia, ó, combatia os hereges docetas que negavam a Eucaristia. Ó. Então, Luca Banzoli é essa geração de hereges, como tinha naquela época, docetas. Os novos docetas aqui são os protestantes, que nega a transubstanciação e a Eucaristia presencial de Cristo. Então, os caras já combateram isso aí, pô. Ó, vamos ver aqui, ó. São os caras de hoje. Olha só como a igreja é perseguida, cara. Vamos ver aqui. Barulho de ambulância, cara. Vamos ver. Santo Inácio de Antioquia refutava, ó, com base nas suas pesquisas. Você não precisa acreditar no Ariel, cara. Você tem que o quê? Buscar acreditar nos pais da igreja. Ó, sim, os docitas, adeptos da heresia docetismo, no primeiro século do cristianismo, negavam a Eucaristia. Ó. Especificamente no que diz respeito à presença real física de Cristo. Ó. Olha só. Santo Inácio Antioquiano 110, ó, escreveu contra eles, afirmando eles se obtêm, né, da Eucaristia e da oração, porque não confessa que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que sofreu por nossos pecados e o que o Pai ressuscitou. Ó. Então, Santo Inácio de Antioquia já refutava esse tipo de apologeta aí. E a maioria dessa heresia é tirada daqui, ó. Ah, mas aonde está na Bíblia a transubstanciação? Aonde está na Bíblia a presença real de Cristo? Aonde... Oh, toma vergonha na sua cara, ô Lucas Manzoli. Aqui, ó. Os pais da igreja já refutaram, cara. Vocês são esses que negam, denigre, blasfêmia contra a Eucaristia, de acordo com os docetas daquela época. E por aí vai, cara. Tem muita coisa aqui, cara. É simples entender isso. Então, só para você entender, cara. A igreja já refutou, cara. Já combateu. E etc, etc. Agora você fica com esse papinho aí. Ah, mas o Ariel tal. Toma vergonha na sua cara, pô. Pega a visão lá do ortodoxo André Luiz fazendo um relate, né? Ou produzindo vídeo lá refutando a visão, cara. Por isso que eu falei, ele quer entrar muito no contexto. As pessoas acabam não entendendo, pô. Ele entrou mais no Velho Testamentário, a prefiguração do Velho Testamentário. E o Lucas cuspiu o versículo, como diz lá o
O Lucas Vanzoli, ele parece uma metralhadora de... Cara, claro, fora do contexto, pô. Essa é a tática protestante. Jogar versículos pra mostrar para pessoas que tá ganhando o debate. Aí quando você para o vídeo, vai meditando, vai refutando, vai... Não é totalmente nada disso, cara. É uma manobra dos protestantismos, cara. Simples. Não vou pegar o vídeo tudo porque não vale nem a pena, cara. Agora vemos quem são guiados esses caras. É porque nós temos que meditar o quê? Como era a visão dos pais da igreja. Nós temos que seguir, cara. São unânimes. Santo Agostinho? Santo Inácio Antioquia? Uma referência, Santo Inácio Antioquia, pô. Agostinho de Hipona explicou que o pão sobre o altar santificado, ó, sobre o altar, altara, do grego, né, ó, santificado pela palavra de Deus, é o corpo de Cristo, e o cálice é o sangue de Cristo. Irineu de Leão, ó, afirmou que o pão, ao receber inovação de Deus, deixa de ser o pão comum e torna-se a Eucaristia, composta de duas realidades, terrena e celestial. Tertuliano, São Cirilo de Jerusalém, tem uma porrada de pai aí, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Não vou pegar o vídeo dele porque não vale nem a pena, cara. É a mesma ladainha, o mesmo glu-glu-glu para ganhar seguidores. Conversão de alguém? Nada. Simples. É uma escola de heresia.